Olá, todos sejam bem-vindos a mais um Podnexp. Hoje nós estamos recebendo uma visita muito bacana aqui, que é da Hilária. A Hilária trabalha conosco há muitos anos, ela é especialista em departamento pessoal, em legislação trabalhista, previdenciária, e ela vai nos acompanhar numa discussão aqui muito legal, tá? Nós vamos falar de prevenção de passivo trabalhista. No Brasil hoje, nós temos, na Justiça do Trabalho, uma discussão em torno de 2 milhões de processos só discutindo hora extras. 750 mil discutindo adicional de insalubridade. 690 mil danos morais. 324 mil processos de adicional de periculosidade. E uma infinidade de outras discussões do tipo pedido de vínculo, acidente, adoecimento, reversão de justa causa, etc. Apesar do processo judicial eletrônico, hoje uma ação trabalhista não dura menos que um ano. Sim. Né? Então, quer dizer, o empreendedor nascente ou já em curso tem expedientes, né, tem políticas para se proteger dessa realidade. E aí eu trouxe a Hilária aqui para a gente falar sobre isso. Então, Hilária, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você faz na Nexp e a gente vai conversar sobre esses assuntos aqui de modo a produzir um conteúdo útil para os empreendedores do Brasil, especialmente aqueles da pequena, da micro e da média empresa. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Hilária, eu sou coordenadora do Departamento Pessoal da Nexp. Já estou nessa empreitada há alguns anos, né? Adoro o que eu faço e é um assunto extremamente relevante porque está sempre em pauta e são assuntos, essa questão de passivo trabalhista, que muitas das vezes poderiam ser evitadas, né? Então, nós, enquanto da Nexp, o nosso papel é exatamente isso. Seria atender a exigência legal, que envolve muitas das vezes a parte operacional, mas também dar um suporte para a tomada de decisão para o nosso cliente, né? Então, quando traz alguma demanda, a gente sempre tenta discutir quais que são os riscos inerentes àquela tomada de decisão, se porventura teria alguma atitude substituta que minimizaria ou até mesmo, né, zerar. Eu digo que não tem como zerar, né? Mas diminuir essa questão do passivo trabalhista, que é uma realidade que muitas das vezes tira o sono de determinados empreendedores, né? Que às vezes nos procura e quando fala, eu tenho que contratar, e já começa a entrar naquele desespero, né? É inerente da atividade. Então, assim, a gente tem que pensar grande, né? Eu vou começar, depois contrato um funcionário, depois 2, e quais as medidas que eu posso fazer para poder minimizar e mitigar aí, esse risco. Seria isso. Tá. Hilária, eu vou dividir a nossa conversa em duas partes. A primeira, eu queria que você abordasse um pouquinho as medidas que foram implementadas, né, por ocasião da pandemia, tá? E eu sei que isso trouxe muitas dúvidas, a gente nunca trabalhou tanto no departamento. Sim. E depois eu quero abordar o como, né? O como se proteger, né, se prevenir para não incorrer aí numa ação trabalhista, tá bom? Então vocês estão conosco, fiquem conosco aqui. Eu garanto que a Hilária tem muito a contribuir para todos aqueles que têm mão de obra contratada ou que vai contratar. Então, Hilária, me fala um pouquinho aí dos pontos principais que foram trazidos pelo governo por ocasião da pandemia e destaque aquilo que é marcante em um e outro. Tá. Com essa questão da pandemia, nós tivemos algumas MPs que foram liberadas, com algumas medidas para fim de dar um suporte, um fôlego principalmente para aquelas pequenas empresas, né? Embora as maiores também tenham sido beneficiadas em relação a essas medidas.
E dentre delas, assim, a que saltou aparentemente mais aos olhos foi essa questão da redução do salário, por consequência, a redução da jornada, né, de forma proporcional por um período. Então, a empresa que quis fazer isso, ela teve essa opção, reduzir o salário e a jornada de trabalho do funcionário, dependendo do porte da empresa. Mas da redução, sim, eu queria saber, ainda está valendo? Não. Aí, tá vendo? Não está É valendo. disso que eu quero abordar com você. Sim. Porque ontem mesmo, eu estava conversando com até um futuro cliente nosso, e na cabeça dele está tudo certo. Não. Eu falei, olha, cuidado, converse com a sua contabilidade, ele não é cliente nosso Sim. ainda. Eu falei, converse, porque muitas medidas que foram implementadas já foram extintas. Né? Exatamente. Fale um pouquinho sobre isso. Nós tivemos também a questão da suspensão, mas foi pelo aquele período, né? Foi regido por MPs. Então, teve data de início e data de término. Nesse período de suspensão e redução, o colaborador recebeu um auxílio do governo. Nós também tivemos a questão da suspensão, de prorrogação de alguns impostos, né, que deu um certo alívio. Aí, nessa suspensão, nessa prorrogação do benefício, é válido fazer um link com uma coisa que você fala muito, essa questão da tomada de decisão. Porque, assim, se às vezes o empreendedor brilha aos olhos em relação de prorrogar determinados impostos, se ele não tem uma gestão financeira muito bacana, o que pode acontecer? Virar uma bola de neve. Então, nós sempre pautamos nisso. Se você consegue pagar, pague para evitar exatamente essa bola de neve, porque o imposto ele não foi perdoado, ele foi suspenso, né? Foi então, prorrogado exatamente, a exigência dele. Exatamente. Então, a gente tem sempre que ter essa visão, né, realista da coisa. Nós também tivemos a questão de antecipação de férias, as férias coletivas e as férias individuais. Tivemos também, dentro dessa questão da concessão dessas férias coletivas e individuais, até mesmo para quem não tinha direito a férias, né? A gente antecipou, baseado nessas MPs, a prorrogação do pagamento de 1/3 de férias, nesse período pandêmico também. Tivemos também a questão do banco de horas, que já era algo que já existia, mas dependia dos acordos coletivos, e aí com a reforma, com a questão da pandemia, foi cada vez mais utilizado. Nós tivemos também a utilização do teletrabalho, que para mim foi uma herança, né, que está vindo dessa questão da pandemia. O teletrabalho não era algo tão comum aqui no Brasil, né, embora o teletrabalho, eu vou deixar ele um pouquinho mais para adiante, se você me permitir. Claro. Eu queria, ainda dentro do pós-pandemia, ou nessa reta final, se tomara, né, se Deus quiser que a gente fique livre dessa situação, o que está valendo dessas implementações e o que não está valendo mais, ou não tem nada valendo mais, está tudo como era antes? Não, nós temos algumas heranças, sim, em relação a isso. Prova disso são algumas modernizações, né, em relação ao registro de ponto, que também consequência dessa questão do teletrabalho, né, que é uma das realidades. O banco de horas, eu acho que, como foi mais amplamente divulgado, então tem empresas que estão mais interessadas nessas utilizações. E temos algumas outras questões que também foram convertidas em lei, mas mais ou menos dentro desse contexto que eu estou passando. Tá bom. Na sua visão, Hilária, o empresário, modo geral, ele fez um bom uso disso? O que está em tempo dele fazer ainda de bom uso desses expedientes que foram oportunizados? Eu acho que sim, foram bem utilizados, óbvio que com algumas ressalvas, né? Tem sempre alguns que destoam um pouco, mas, novamente,
adentrando a respeito dessa questão do teletrabalho, que, a meu ver, é a grande herança, né, que está sendo amplamente utilizado, né? Então, tem ganhos, seja referente a essa questão de redução de custos, seja em relação a questão de ganho de qualidade para o funcionário. Nós estamos tendo aí um período caótico de transporte público também, então é uma oportunidade de... Essa realidade é né? própria de Belo Horizonte, né? É bom que Sim. Sim. É bom que fixe aqui nós estamos tendo essa realidade aí, tem pessoas que não estão nos assistindo fora daqui. Sim, né? exatamente. Então a gente tem. Bom, mas, Hilária, eu pude perceber uma coisa durante a pandemia. Quem mais se valeu das possibilidades positivas que o governo oportunizou era quem estava correto. Quem estava em dia com as suas obrigações no departamento pessoal. Sim. Qual delas que você reputa que era, assim, que ficou de aprendizado? O que eu tenho que fazer para, num caso, tomara que não aconteça, no caso de um retorno dessa situação, o que eu tenho que cuidar mesmo para que eu possa me valer dos benefícios? Fugindo um pouquinho dessa parte pessoal, a meu ver, seria a parte administrativa financeira, uma boa gestão, né? Porque a gente viu algumas realidades na verdade, ninguém estava preparado para a pandemia, né? Uhum. Aí veio essa pandemia e nos trouxe várias lições, dentre elas foi essa questão da saúde financeira da empresa, né? Ter um pouco mais de fôlego para tomar determinadas situações. Nós tivemos, assim, no contexto geral, algumas empresas que não teve condição. Por exemplo, um bar que ficou muito tempo, períodos fechados, escolas sofreram muito. Então, assim, a meu ver, novamente, né, voltando a essa questão da administrativa, uma boa gestão financeira, para ter uma pequena gordurinha para imprevistos, né? Embora esse período tenha sido, a meu ver, relativamente longo. Tá. Ok. Eu também, a gestão financeira, a gente pôde perceber que durante a pandemia, quem tinha um zelo realmente com o negócio, ele pôde se valer do Pronamp, Sim. ele pôde tomar o oxigênio da prorrogação dos tributos, né? Ele pôde flexibilizar os contratos, né? Eu pude perceber isso, né? Mas não acabou. Sim. Não acabou, e eu acho que o passado ele serve para a gente aprender para o futuro. Sim. Não é isso? Mas que bom. Agora, vamos voltar para o tema principal da nossa conversa, que é como prevenir para evitar ações trabalhistas, né? A prevenção técnica. Sim. Não é? Por que a hora extra é o grande gargalo? Por que esses milhões de ações trabalhistas discutindo hora extra? Muitas das vezes são registros de ponto mal feito ou não efetuado. Como vou dar um exemplo, aquele colaborador que tem aquele serviço externo, que não necessariamente consegue fazer esse registro de ponto, ou às vezes a empresa acha que não é tão interessante. Outras situações são aquele gestor, né, que coloca como supervisor ou como coordenador, não efetua o registro de ponto, até mesmo para fugir dessa questão de hora extra, e seria basicamente isso mesmo. Mas por vivência, Sim. A gente vê um excesso dos advogados, com todo respeito aos colegas, toda ação trabalhista se discute hora extra. Sim. Praticamente. Sim. Toda. Uhum. Onde que está o erro? Como é que o pequeno, médio empresário, ele vai se proteger? A coisa óbvia, é claro, é não fazer hora extra. Exatamente. Mas não tem como. Sim. Então, qual que é o remédio? Se eu tenho que ter a hora extra, porque é imposta para a própria dinâmica dos negócios, Sim. qual que é o cuidado, assim, de ouro? Que amanhã eu não vou ser
exigido dessa suposta hora extra não paga, ou eventualmente um descontrole que levou e oportunizou a eu não ter como até me defender. Entendi. A meu ver, inicialmente, tentar colocar esse colaborador mais dentro possível da jornada que foi pactuada, não sendo possível, né, por motivo de força maior, fazer o registro desse ponto e, na possibilidade, efetuar o pagamento dessas horas extras, com um percentual, um mínimo de 50% ou um percentual maior, a depender da convenção coletiva. Tá, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Sim. Quantas horas extras o empregado pode fazer? Por lei, no máximo 2 horas extraordinárias. E quanto vai custar de excedente desse valor? No mínimo 50% a mais da hora normal. Então, seria isso. E no caso de precisar de fazer mais de 2 horas? Qual que é o máximo que eu posso fazer? O máximo, por lei, seria essas 2 horas, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Então, pode acontecer? Pode acontecer, mas a gente sempre orienta que fique dentro dessas 2 horas, até mesmo por uma questão de saúde do colaborador, né? Acho que nunca se ouviu falar tanto em saúde do colaborador, as causas, jornada extenuante, que acaba, por consequência, gerar esgotamento físico. Então, mas quem tem 2 empregados, sim, como é que ele controla o ponto? Como é que ele controla a hora extra? Ainda que tenha que fazer, como é que ele vai estar garantido? Se amanhã, quando ele dispensar aquele funcionário, ou quando o funcionário pedir para ir embora, o que vai protegê-lo de se ele alegar hora extra indevida, como é que ele se protege? Olha, embora a legislação não seja obrigatório o registro de ponto para essa quantidade de funcionário que você está me falando, a gente sempre aconselha que seja feita esse controle. Uma das modernizações foi essa questão do registro de ponto, né? Atualmente, o registro de ponto ele pode ser feito de forma biométrica, onde a empresa investe em um relógio de ponto. Tem a outra modalidade, que é o registro online, por aplicativo, por papeleta. O livro vale? O livro vale. Então, se eu tenho uma lanchonete, sim, ele assina na hora que ele entra? Ele assina a hora que ele entra. Ele assina na hora que ele vai? Ele assina a hora que vai. Aí já me fizeram uma pergunta. E se ele assinar todo dia, no primeiro dia do mês, ele assinar todos, o juiz tem como descobrir? Você recomenda isso? Não, eu não aconselho aquele registro de ponto de forma britânica, que eu entro todo dia às 8 horas e largo o serviço às 18, porque a gente sabe que, na realidade, isso é quase impossível de acontecer, né? Às vezes eu posso atrasar, chegar um pouco mais Falar nisso, cedo. o funcionário pode atrasar 15 minutos mesmo? 15 minutos? Pode acontecer? Pode, mas por lei, não. Não, se ele chegar a 8h05, ele está atrasado? Não tem um negócio de chegar até 8h15? Não, 8h15 não. São 5 minutos de tolerância, isso na entrada, 5 minutos de tolerância na saída, que totalizaria 10. Mas não então ele pode sair 5 antes? Ele poderia sair 5 antes e 5 depois. E se ele assinar no ponto lá, é um documento hábil sim, para servir de prova contra uma reivindicação de hora extra. Sim, exatamente. Então vamos lá. O livro, o relógio biométrico. O relógio biométrico. Aplicativos. O computador. Telefone. Temos também central, né, que às vezes, ou até mesmo a depender, o próprio sistema, né, pode fazer esse controle. Então, se o funcionário não fez hora extra, mesmo que eu seja um pequeno negócio, eu tenho como provar que ele não fez hora extra. Sim, porque o ônus da prova é do empregador. Se efetivamente ele não fez, se os documentos foram assinados de forma correta, então sim, o empregador teria essa prova. O que a gente tem que tomar cuidado é em relação, orienta o funcionário a registrar o ponto no horário correto, e aí você faz essas horas por fora. Aí é algo
né, que Aí fugiria do escopo a que se propõe. Porque acho que o importante é isso. Sim. Não tem desculpa. Se não fez, não Sim. precisa preocupar. Exatamente. Basta cuidar. Basta cuidar. Bem, você falou há pouco em saúde. Sim. Adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Sim. Explica isso para nós. Essas, as pessoas confundem muito isso. Sim. Perigo e insalubre. A periculosidade seria voltado para aquelas funções onde a pessoa trabalha exposto ou próximo a agentes explosivos. Um exemplo seria o posto de gasolina, né? Também temos legislação, por exemplo, a legislação do motoboy, que está previsto essa questão da periculosidade. Seria isso. O adicional de insalubridade é aquele colaborador que, porventura, trabalha em um local onde ele esteja exposto a agentes nocivos, e esse agente nocivo vai trazer, tem essa possibilidade de trazer alguma consequência para a saúde. Então, a insalubridade ela poderia ser paga no grau mínimo, médio e máximo. E aí você vai me perguntar, Hilária, quem determina o pagamento dessa insalubridade? Quem determina seria a medicina do trabalho. O porquê disso? Porque eles vão até o local do estabelecimento, faz uma verificação para saber se existe a medicina e saúde e segurança do trabalho, ou seja, um técnico do trabalho. Que a empresa tem que contratar. Que a empresa, exatamente, obrigatório. Eu sei. Tem um funcionário já está obrigado a ter esses relatórios de medicina e segurança do trabalho, inclusive entrega para o E-Social, tem uma série de normativas referentes a essa parte de medicina e segurança do trabalho. Então, o adicional de insalubridade, sim, que é o segundo item mais discutido, sim, na Justiça do Trabalho, como é que eu me previno? Você se previne, fazendo os relatórios próprios inerentes a essa parte de medicina e segurança do trabalho, e ele vai determinar se existe a insalubridade, se eu fornecer um EPI para aquela traduz EPI porque o empreendedor que ainda não está na ativa, sim, ele quer saber o que é EPI. É um equipamento de proteção individual, onde vai minimizar essa exposição ao agente insalubre. E o empregado que não quer usar? Tudo bem? Ele assume ou... Não, o que eu aconselho é que seja disponibilizado esse EPI, registrado numa ficha própria, e que seja fornecido um treinamento e informando da obrigatoriedade dessa utilização desse equipamento. Se porventura o funcionário não utiliza, você pode utilizar das medidas previstas na CLT. Quais são elas? Inicialmente eu vou advertir, uma advertência verbal, suspensão e, por consequência, até mesmo uma rescisão, um desligamento. Então, quando eu vou na justiça e exijo, reivindico o adicional de insalubridade, e alego que eu não fui orientado, que não tinha o equipamento de proteção individual, que o ambiente não se sabia se ele era, sim, ou não era insalubre, qual que é o remédio? O remédio, nesse caso, seria a apresentação da ficha de EPI, a apresentação de um treinamento que eu instruí o meu funcionário a utilizar esse EPI de forma correta, e a apresentação dos laudos. Significa que eu dispus de uma equipe técnica, onde fez-se o levantamento dessas medições, dessas verificações em relação à insalubridade, qual EPI que eu vou utilizar, se está tudo ok. Então, o tem empregador remédio? Tem remédio, sim. A empresa de contabilidade tem como orientar o empresário a não incorrer nisso. Sim. Uma ressalva também que pode acontecer, às vezes, da empresa não estar pagando ou então pagando de forma indevida. Não é prática do mercado pagar essa insalubridade, então também vou pagar essa insalubridade sem necessariamente estar fazendo esses relatórios. Então, a gente sempre pauta nessa orientação em relação a
inicialmente a obrigação legal e posteriormente até mesmo eliminar uma despesa desnecessária, né? Porque assim pode ter esse grau de esse risco, pode ter essa insalubridade, mas pode ser que se eu fornecer o equipamento de forma correta, eu não tenha que pagar essa insalubridade. Então são 3 coisas: a gestão operacional, sim, a boa assessoria contábil, sim, e a empresa de medicina do trabalho. Exatamente. Sem isso aqui não dá. Sem isso aí não dá. Mas com isso aqui eu tô mais seguro? Com certeza. Tá bom. E a indenização por danos morais? O que um expediente assim que pode ser adotado pela administração de um pequeno negócio, um médio negócio, que vai protegê-lo do dano moral, e quais são os principais danos morais que são discutidos? Tá. Os principais danos morais que são discutidos na Justiça do Trabalho jornada extenuante, pagamento consecutivo em atraso do salário também poderia gerar um dano moral. Às vezes, brincadeiras de cunho sexual, né, que vai para essa questão de orientação política, sexual, isso também poderia gerar danos morais. E aí você me perguntou o que o empreendedor poderia fazer para diminuir isso, né? A meu ver, inicialmente, essa questão de brincadeiras voltadas para essa questão de orientação sexual, ou brincadeiras de cunho sexual, pode ser trabalhado na cultura organizacional, né? Instruir aos demais colaboradores a ter uma conduta ética, a ter uma conduta profissional, respeitar o profissional. Essa questão também da... Dá o exemplo? Sim. Dá o dono da empresa, dá o bom exemplo. Exatamente, né? exatamente. Porque não é incomum a gente ver nas pequenas empresas. Sim. Eu fui visitar um cliente nosso, não vou citar o nome, não há necessidade, e eu presenciei ele, até por amizade, até por afeto ao profissional, né? Ele estava dispensando um tratamento que pode, na minha opinião, pode ser, e ele estava achando que era uma brincadeira boba, mas ele, se referindo ao funcionário, como um sapo. Sim. Né? O sujeito tem a boca um pouco maior, vamos dizer assim, uma boca expressiva, né? E aí ele chamava de boca de sapo. Não, porque a boca de sapo, isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. E eu percebi, aí eu até comentei com ele, falei, escuta. Sim. Ele falou, não, mas isso aqui todo mundo fala. Né? Porque até bem pouco tempo, o assédio sexual, o assédio moral era muito confundido com assédio, era reduzido a assédio sexual. E é bem mais que isso. E é bem mais que isso, né? Então, vamos lá. Eu estou muito preocupado hoje de como prevenir. Então, prevenir um exemplo de quem manda, de quem é dono, né? Um manual. Né? Que orienta o comportamento, sim, né? A cultura organizacional. O que mais? Essa questão de proporcionar um local de trabalho de forma adequada, proporcionar equipamentos necessários, evitar essa questão que a gente tinha falado de hora extra, então controlar essa jornada, né? Extenuante. Exatamente. Pagar em dia. Sim. Essa questão da jornada extenuante, o home office, né, foi uma conquista, eu acho que trouxe inúmeros benefícios, mas até mesmo por ser uma questão nova, às vezes o funcionário acaba misturando vida profissional com a vida pessoal dele. E aí gera essa sensação de que está trabalhando 24 horas. Então, a meu ver também, o empregador precisa estar preocupado em relação a isso, né? Em relação a tentar criar mecanismo de forma a orientar o funcionário a separar essa vida pessoal da vida profissional dele. Muito bem.
Outro assunto que chama atenção na Justiça do Trabalho é o intervalo de refeição Sim. e descanso. Como é que compatibiliza isso num ambiente onde eu tenho uma mão de obra escassa? Porque a gente tem que viver a realidade. Sim. Eu tenho um negócio que a lei vai lá e põe uma regra. E cumprir aquilo na casa da vírgula, às vezes impõe a ter mais um funcionário. Sim. E mais um funcionário significa não ter mais negócio. Sim. Tem possibilidades de se proteger dessa discussão através de uma rotina, né, de cuidado ali, de orientação? Tem, novamente, pautando nessa questão de um regulamento interno, né? Você pode orientar os seus funcionários que a empresa ela preza por esse intervalo para almoço, não é só para almoço, seria uma pausa para o funcionário descansar. Modo geral, Sim. independente do segmento, qual que é a jornada? Chegou, Registro ponto para sair para almoço. ele vai direto? Da hora que ele chega até o almoço ou tem uma pausa para descanso? Por lei, ele poderia entrar, trabalha-se, né? Registra o ponto para sair para o almoço. O retorno do almoço, ele registraria esse ponto, que seria uma forma de prevenir também, né? Já que a gente tem essa demanda de intrajornada, né? Então, seria uma possibilidade, sim, de fazer esse registro. Tá. A gente sabe que não é a realidade. Exemplo, se eu tenho um funcionário e esse funcionário, né, acaba que, por vezes, tenha que fazer menos tempo de almoço para trabalhar, então, o que a gente poderia fazer? Efetuar o pagamento. Eu não tenho condição de efetuar o pagamento. Quais outros dispositivos que a legislação? Até quanto tempo eu posso... Qual que é o intervalo mínimo para almoço? Mínimo 30 minutos. 30 minutos. E máximo 2 horas. Mas ele tem direito a 1 hora. A reforma trabalhista trouxe essa questão anteriormente, a partir de 6 horas, o intervalo seria de 1 hora. Isso. E com a reforma trabalhista trouxe o mínimo de meia hora, com o máximo de 2 horas. Mas eu aconselho, no mínimo, 1 hora, pela questão do funcionário, da saúde do trabalhador, que vou fazer a refeição, vou parar um tempinho, dar aquela pausa para depois eu retornar. Porque se eu só almoço e retorno para a minha atividade, pode gerar novamente aquela questão, aquele sentimento de que eu estou trabalhando de forma ininterrupta. Tá. Aquela situação a gente vive isso muito nos escritórios. Sim. A pessoa sai para almoçar e volta para o escritório. Como cuidar disso? Como cuidar disso? A gente tem que se lembrar sempre assim, né? O nosso conteúdo, ele tem que responder para o nosso audiente medidas. Sim. Né? Medidas viáveis, né? Do que ele pode fazer. A gente sabe que se for um grande negócio, os mecanismos, as ferramentas e o ambiente econômico permite várias possibilidades. Mas a gente tem um foco na micro, pequena e média empresa. Né? Então, uma área de descanso, por exemplo, num escritório que tem 10, 12 funcionários, ele protege a discussão de que ele voltou e ficou na área de descanso e, portanto, se ele reivindicar que ele estava trabalhando, eu posso provar isso? Sim. É uma saída, uma área de descanso, por exemplo? Sim, seria uma saída. Uma outra saída seria um bloqueio, né? Por exemplo, se o funcionário utiliza determinado sistema, você poderia bloquear aquele sistema pelo aquele período do horário de almoço, até mesmo para evitar esse tipo de situação. Mas, novamente falando, eu acredito que se for bem trabalhado essa questão de as políticas da empresa, né? Acaba se tornando uma coisa cultural e natural também. Porque muitas vezes a pessoa não sabe como fazer. Sim. Nós temos a política na nossa empresa de orientar nossos clientes absurdamente para fazer o certo. Sim. E existem, nem todos empreendedores que estão aí no mercado contam com esse tipo de cuidado e aí ele erra por não saber. Né?
E essa questão do intervalo, né, com o presencial, eu percebo que ela é difícil de equacionar. O refeitório, quando ele tem um refeitório, na verdade ele não tem um refeitório, ele tem um lugar lá para as pessoas levarem a refeição ou buscarem na rua ali e usar aquele espaço. O que é um expediente para ele deixar registrado que ele proporcionou aquilo para que as pessoas fizessem o uso racional daquilo e não usar isso como que um escape para dizer que trabalhava no intervalo? Sim, seriam medidas, né, como você mesmo falou, essa questão do refeitório. Uma outra medida seria deixar de forma registrada um treinamento admissional ou um regulamento interno falando que a empresa ela pede a todos os colaboradores que respeitam e que façam o intervalo para almoço, né, almoço e descanso. Você pode até explicar também que não tem a ver só com a questão laboral, mas tem a questão de saúde do empregador, a saúde do empregado. Você pode fazer isso também. E você pode acompanhar de forma mensal a apuração do ponto. Exemplo, eu vi que o funcionário deixou registrado o horário lá, que está trabalhando no horário de almoço. O que eu posso fazer? Eu posso chamar ele para conversar, né? Como está registrado, a gente aconselha que seja feito pagamento ou compensação dessas horas, até mesmo para evitar, se o nosso tema é evitar passivo trabalhista, então essa seria uma medida. Mas, por consequência, também dá uma advertência nele. Olha, eu não te solicitei que você trabalhasse nesse horário eu estou sendo um pouco mais drásticas, né? Mas depois de esgotado todas as outras alternativas. Aí, tentei todas as outras alternativas, não deu certo, aí eu vou advertir ele, chamar para conversar. Não é política da empresa que a gente trabalha em horário de almoço, então a gente pede que você faça esse intervalo até mesmo para a sua saúde mental. Aonde que o empresário vai procurar a resposta do que ele pode e do que ele não pode? Por exemplo, eu posso dizer para o trabalhador que, olha, o nosso intervalo são 2 horas. Meio-dia você vai sair. Sim. E só pode voltar aqui às 2 horas da tarde. Uhum. Não importa onde você vai, o que você vai fazer. Uhum. Ele pode fazer isso? O empresário pode fazer isso? Ele pode, mas eu sempre aconselho a ter um diálogo e, de preferências, medidas não tão engessadas, porque se você orienta o funcionário, olha, você vai sair obrigatoriamente meio-dia e retornar às 14 horas. Se porventura aparecer alguma coisa que de força maior, que o funcionário tem que ficar um pouquinho a mais em função para entregar determinadas demandas, ele pode utilizar. Mas quando ele vai lá na Justiça do Trabalho, ele não discute esses acordos. Ele vai lá e ele fala que ele não podia, ele tinha que ficar na rua, e na rua ele ia tomar chuva, ele não tinha um lugar para ficar, ele ficava numa praça, mas lá na praça tem ladrão. Sim. Tem todas esses nuances, então, né? A relação trabalhista. A minha preocupação aqui é proteger, nada contra o trabalhador, Sim. muito pelo contrário. Mas eu quero proteger o empregador, porque às vezes ele é levado pelo coração. Sim. E lá na frente dá ruim. Sim. Então, aonde que ele vai buscar isso? É no departamento pessoal do serviço contábil mesmo? É no sindicato? Onde que é? Olha, ele vai procurar esses elementos no contrato de trabalho do colaborador. Ele pode enviar circular, fazer circular para deixar isso de forma clara. Quanto mais você evidenciar as normativas da empresa, melhor é para você, porque em caso de uma demanda trabalhista, se fala, não, eu não fiz o horário de almoço porque me impediram. Você teria uma prova, olha, o seu contrato de trabalho é esse, o seu registro de ponto é esse. Quando você fez menos tempo, eu chamei para conversar, está aqui registrada a nossa conversa, que essa é uma política que a empresa ela não está de acordo. Se for oportuno também fazer algumas palestras a respeito dessa pausa, né, e outras medidas que possam agregar à saúde do trabalhador e, principalmente, né, outras medidas que evidenciem
o interesse da empresa em que o funcionário cumpra as demandas a quais foram contratadas e, por consequência, o cumprimento do contrato ao qual, né, ele aceitou. Tá. Outra questão é o famoso reconhecimento de vínculo. Sim. Explica para mim. São 4? São Sim. 4 pilares. O que caracteriza o vínculo? Existem umas dúvidas básicas do tipo, ele só vem uma vez por semana. Para ser empregado tem que vir pelo menos 3. Eu só chamo numa situação quando eu preciso, enfim. Explica para nós aquela questão dos 4 elementos lá que todo mundo tem que ter em mente. Se acontecer isso, é empregado. Os elementos previstos na CLT são pessoalidade, ou seja, somente eu posso executar aquela atividade. Onerosidade, onde eu presto um determinado serviço e eu recebo por essa contraprestação. Onerosidade, pessoalidade, e tem um que é chave, que é a subordinação, ou seja, eu respondo a alguém, né? Eu tenho que responder a alguém, um chefe imediato, e tem a questão da não eventualidade, ou seja, eu tenho dias certos e horários certos para estar cumprindo aquela atividade. Então, se eu for lá uma vez por semana, durante a primeira e terceira semana do mês, só eu posso ir, Sim. Eu recebo por isso, Sim. Eu faço isso conforme determinação de A ou de B. Sim. Não eventualidade, onerosidade. Aí estaria, se eu conseguir comprovar na justiça que a minha relação estavam mas são os 4, então. Todos esses a vínculos. Subordinação, ou seja, alguém determina o que eu vou fazer. Sim. A remuneração. Sim. Só eu posso fazer. Sim, só você pode fazer. E a frequência. Exatamente. Aí se Então um filho pode entrar na justiça contra o pai? Claro, pode. Você conhece sim. algum caso? Sim, nesse tempo de trabalho do departamento pessoal, eu já vi, e é mais frequente do que você imagina. Acredita? Sabe o que eu já vi? Sócio. Sócio entrar contra o outro sócio, porque ele era sócio só para compor o contrato social. Sim. Né? E depois que morre, pode entrar na Justiça do Trabalho? Pode. Os herdeiros podem discutir, pode discutir, sim, os direitos e haveres, né? Então fica a dica aí que o acordo com a pessoa da sua confiança, se ele morrer, não vale nada. Exatamente. Essa questão que foi combinar, esse acordo tácito, né? Tem que se tomar cuidado em algumas situações e essa questão de falecimento da pessoa seria um dos casos, né? Então a gente sempre pede e pauta para tentar deixar registrado o máximo de informações que você conseguir para evitar esse tipo de situação. Então vamos lá. Cuidado de caracterizar o vínculo. Sim. Periculosidade e insalubridade assegurado pelos laudos corretos. Sim. Controle da jornada, das horas Sim. extras. Assédio. O assédio moral. E os intervalos de descanso. Esses são os itens que são discutidos na Justiça do Trabalho. Os mais comuns, né? A gente tem essa questão de equiparação salarial. Só para ter esses números que eu levantei antes da nossa conversa, só para você ter uma ideia, são 250 bilhões de reais são discutidos na Justiça do Trabalho. Sim. Então, todos esses itens, se você tiver uma boa gestão operacional, uma boa orientação contábil, sim, uma boa orientação técnica de medicina do trabalho, ao seu ver, a pequena, a micro e a média empresa, ela está prevenida. Ela pode minimizar. Quando eu não digo zerar, porque... Não, mas se eu ando certo, se eu cuido,
Se Eu não você... preciso ter medo da Justiça do Trabalho. Não, você Os não clientes precisa. da Nexp não precisam ter medo da Justiça do Trabalho. Não. Você garante? Você estará munido de... No que compete a nossa orientação? Sim. Se ele fizer coisa errada, ele que fez. Se ele não esconder da gente, né? Eu acredito que não façam isso, né? Então, Mas... tá bom. A gente tem assunto aqui para falar sobre isso muito, Hilária. E eu acho legal discutir isso com você, porque discutir com o advogado a prevenção é mais complexo. Sim. Porque o advogado faz a diferença na hora do litígio. Do litígio. Uhum. Agora, a prevenção a gente faz com o dono da empresa, o gerente da empresa, com a contabilidade, com a empresa de medicina do trabalho, até com o advogado, né, cuidando bem dos contratos. Sim, né? Em alguns casos. Mas eu acho legal discutir com você. Agora, outra coisa. A LGPD, a Lei 13.709, de 2018, que foi implementada agora. Ela repercute na microempresa e quais os cuidados básicos que ela deve ter quanto a esse tema? Respondendo a sua pergunta, sim, ela reflete, tem impacto nas pequenas e médias empresas, assim como nas grandes. Toda empresa ou toda relação onde tenha essa questão de fornecimento de dados pessoais, aplicaria sim a questão a legislação, a LGPD. Ela está mais viva do que nunca, né? Então traz algumas penalidades bem consideráveis, por exemplo, de 2% do faturamento até 50 milhões em caso, né, de vazamento dessas informações. Então, sim, a LGPD ela abrange todo o processo de captura das informações, então desde o processo de recrutamento e seleção, onde eu pego as informações dos candidatos via currículo, eu tenho que fazer a forma que eu descarto essas informações. Algumas empresas tinha a cultura de ter banco de dados, né, de currículos, ou então de solicitar informações no processo admissional que excedem as informações de âmbito legal para que eu, né, entregue uma obrigação. Então, sim, ela se aplica a todos, né, e tem que ter um cuidado em relação a essa questão da LGPD, né? Então, quer dizer, a micro e pequena empresa, ela não está afastada dos rigores da LGPD. Não, ela não está afastada dos rigores da LGPD. Então, fale com o seu contador. Fale com o seu contador. Com as providências que você tem que tomar para se Exatamente. proteger disso, que pode ser mais um item na lista lá das reivindicações do trabalho. Pode sim. Para fechar, Hilária, agora vamos falar do que você queria falar no começo. Home office e teletrabalho. Sim. O que isso é o que traz de bom? A gente já tem uma ideia que essa flexibilidade de trabalhar em casa, o conforto de não ter que tomar o transporte público, estar próximo da família. Sim. Por outro lado, a gente viu também que traz possíveis perdas, que é a confusão da vida pessoal com a vida profissional, às vezes um ambiente menos adequado para o trabalho, a falta do convívio social, enfim. Então, tudo nessa vida tem lado bom e lado ruim. Mas uma coisa que a gente pode perceber foi uma confusão do empreendedor com o teletrabalho e o home office. Eu queria que você esclarecesse isso, porque são coisas distintas. Sim. Não é? Então, o que é home office e o que é teletrabalho, conforme a legislação atual? O home office seria um termo em inglês, né? Seria a forma de trabalhar dentro por exemplo, da minha casa. Vou dar um exemplo aqui. Atualmente a gente está tendo secretárias. A costureira. Né? Sim. Da facção. Sim. Ela já trabalhava em casa. Sim. Isso era o quê? É uma modalidade do home office, né? Porque
executava a sua confecção dentro de casa e, posteriormente, encaminhava aquela confecção, né, para o seu tomador de serviço, o seu empregador. Então, o operador de telemarketing que trabalha em casa. Seria, no caso, uma modalidade do... Né, há de se fazer um adendo, Acácio, porque o home office está dentro do teletrabalho. Isso, é isso que eu quero. O home office está dentro do teletrabalho, mas o teletrabalho não necessariamente seria o home office, né? Então, há de fazer esse adendo aí. Tá, então, mas quais os cuidados que a gente tem que ter? Agora eu vou fazer com você um jogo, sim, né, não perverso, mas um jogo educativo. Uhum. Todas aquelas broncas da Justiça do Trabalho, que a gente falou de hora extra, de vínculo, Uhum. de assédio, de periculosidade, de insalubridade, Uhum. transporta isso para o home office e para o teletrabalho. Como é que o empresário vai zelar por isso? O que você tem visto na prática ao longo da pandemia que a gente tem que tomar cuidado para a gente não constituir passivo trabalhista? Porque está em casa. Por exemplo, hora extra. Sim. Como é que eu vou controlar? Através desses mecanismos de registro de ponto a qual eu mencionei, né? O registro de ponto, seja por aplicativo... Como é que eu vou fazer? Tem como eu controlar ou não precisa controlar? Há determinadas tarefas, por exemplo, do teletrabalho, que estaria voltado pela questão da tarefa. Qual que é a tarefa dela? Ela tem que produzir tantas peças. Se ela produziu tantas peças, então, dentro dessa modalidade do teletrabalho, ela não precisaria o empregador não precisaria controlar o registro de ponto dela. Diferente de um... Mas se ela, para ela produzir X mil peças, ela tem que trabalhar 24 horas. Só para comer e dorme um pouquinho. Novamente. Dá hora extra? Poderia dar. Aí a gente entra naqueles pontos das quais... Embora a legislação não... nesse caso aqui, embora não seja obrigatório o registro de ponto dela, porque ela estaria mais voltado à entrega de uma produção, né? Quais os mecanismos que o empregador poderia fazer? Isso, é disso que eu quero registro saber. De ponto, orientações, manual do colaborador. Tem coisa que tem controle de jornada, tem coisa que não tem como controlar, ou tudo tem controle? Existe o mecanismo, mas existem também as formas de burlar o mecanismo. Né? Tem um caso que você não controla. O vendedor externo não controla a jornada. Não controla a jornada. Mas tem uma lógica que é como que o mercado funciona. Sim. Ele não vai bater de madrugada no cliente. Sim. Então, Mas um profissional que trabalha na área de informática já é diferente. Sim, já é diferente. Exatamente, porque a depender, né? E aí, o que fazer? O que ele pode fazer é tomar as medidas, né, cabíveis nesse registro de ponto, novamente falando, instruir o colaborador e, na incidência, né, ver que ele está excedendo, chamar esse colaborador para conversar, para detectar onde é que está o problema, qual que é o gargalo dele, por que ele está excedendo essas horas, né? Você acredita que ele tem como fazer essa vigilância? Dependendo da atividade, sim. Se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que utiliza sistema, por assim dizer, né? A grande maioria dos sistemas você consegue verificar através de uma senha qual que foi o horário que o colaborador entrou no sistema e saiu, qual foi o período que o sistema ficou de forma inativa. Você consegue fazer isso sim. Tá. Além da CLT, nós temos um tanto de normativos que regulam as relações de trabalho. Mas eu vejo, na minha opinião, um certo descaso pelas convenções coletivas. Sim. Como é que você vê isso? As convenções coletivas, ela tem força de lei, né? Porque foi algo pactuado. Então, a gente, pelo menos o que a gente sempre orienta aos nossos clientes, é pautado
na legislação trabalhista e na convenção coletiva. Aquilo que é mais benéfico, né, se eu tenho dispositivo na convenção coletiva que é mais benéfico, que porventura não tenha na CLT, a gente instrui o nosso cliente a seguir o que está na convenção coletiva, até mesmo para evitar passivo trabalhista. Então, a convenção coletiva, sim, a CLT, a gestão, assessoria técnica, é o remédio. Exatamente. São esses pilares. Pela sua... Nós não vamos falar quanto tempo você trabalha, porque senão o pessoal vai acabar descobrindo que você já tem 21 anos de idade. Pela sua vivência, você acredita que o pequeno empresário ele tem condição, sim, de ter uma gestão e prevenir, ganhar dinheiro, cuidar da sua equipe sem ir prejudicar o trabalho? Sim, ele tem condição. Nós somos esse braço do empreendedor, né, desse empresário, onde ele pode trazer esses temas para a gente pode instruir quais que são as obrigações legais, o que a convenção coletiva determina, quais são os benefícios em relação a registro de ponto, munir ele de todas as informações para que ele consiga tomar uma decisão, ele consiga acompanhar mais de perto essa tomada de decisão junto ao funcionário dele, para que ele não, né, seja pego de surpresa. Tá. Na sua vivência, por alguns anos, na área de pessoal, você pode afirmar se o volume de ações trabalhistas por fazer errado é expressivo? Ou é porque o empregador é ruim mesmo e ele fez tudo aquilo que o empregado foi buscar na justiça? Nós temos as duas situações, né? Temos a situação em que o funcionário agiu, em alguns casos, de má fé. Eu vou fazer uma reclamação trabalhista. Antes da reforma trabalhista, ele colocava na petição dele lá tudo que ele podia. Todos os elementos. Se der alguma coisa, deu, né? Aí, com a reforma trabalhista, enxugou um pouco, mas não deixou de existir. E temos também aquele empregador que às vezes fala, isso não vai dar nada, se der alguma coisa, se for na justiça, eu pago, eu negocio. Então, tem todas essas vertentes, né? Então, são Entendi. Situações. Muito bem. Cada um com o seu olhar, evidentemente. Eu pedi esse depoimento seu por ser um depoimento de quem vive fazendo isso a vida toda, né? Eu posso afirmar sem dúvida que quem paga errado paga dobrado. 2 vezes. E eu vi ao longo da minha carreira assim, muita perda de dinheiro por fazer errado. Nem sempre por controlar errado, nem sempre por fazer errado. O sujeito fez hora extra? Fez. Mas ele não provou exatamente quantas fez e ele pagou mais por isso, né? Então, eu acho que dentro do propósito que foi esse podcast nosso, esse Podnexp, que é levar conteúdo para ele cuidar melhor da empresa dele, ficou evidenciado aqui na nossa conversa que uma boa gestão operacional, uma boa contabilidade, uma boa assessoria técnica de medicina do trabalho, né? Um esforço, um entendimento das convenções coletivas, né? E um procedimento sistemático de cuidado disso pode fazer com que ele não tenha que pagar dobrado, pelo menos. Sim, pode. O grande objetivo é esse, né? Pode ter aquela situação de não estar pagando por falta de conhecimento ou falta de uma boa assessoria, e pode acontecer o inverso também, né? Como foi a situação, por exemplo, que eu citei aqui da insalubridade. Às vezes eu estou pagando porque eu acho que é uma prática comum do mercado de trabalho e, na verdade, se eu tivesse implementado as medidas necessárias, eu poderia não estar pagando em relação, né, à insalubridade.
Então tá. Então, para aquele microempresário, para quem está abrindo um negócio hoje, qual que é o recado que você manda numa frase curta para ele não ter problema na justiça do trabalho? Comunicação, está aberto a essa troca de diálogo com a contabilidade, né? Trazer as situações, discutir para que a gente possa, a nossa contabilidade, assim como outras também, né? Apresentar qualquer realidade para que a gente consiga dar o suporte para ele e tem saída sim, né? Como a gente apresentou aqui nessa troca de informações, quais são as medidas que a lei, né, prevê para que eu possa me precaver, me proteger em relação a passivos trabalhistas. E você viu que o pequeno empresário pode fazer tudo certinho, que dá certo? Pode. Não precisa ficar na informalidade? Não precisa ficar na informalidade, tem que pensar grande, né? Hilária, eu te agradeço imensamente. Eu sei que você não está acostumada a esse dia a dia de comunicação, né? Não mesmo. Mas a sua participação aqui, ela é muito rica, ela tem força de um testemunho, né? Eu poderia ficar falando sozinho aqui a respeito desse assunto, ou até com outros profissionais, sentar com um outro empresário aqui, bater um papo sobre isso, mas trazer você aqui foi trazer um testemunho de um profissional que eu respeito, que é qualificado e que faz isso há muito tempo. E eu espero que você tenha gostado dessa experiência. Eu espero que os nossos audientes levem isso para a sua empresa, para suas práticas, né? E se gostou, deixe seu like, compartilhe e nos acompanhe nos nossos novos episódios. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, Cássio.